Só para vocês terem uma ideia, em 2012 foi inaugurada a maior usina fotovoltaica do mundo na China, com 200 megawatts. Vejam como a China está evoluindo. Mas os Estados Unidos não queriam ficar atrás. Em 2015, agora, eles inauguraram a maior, pode passar, a maior usina de 550 megawatts foi instalado lá nos Estados Unidos. Então, os outros países também têm estimulado muito a utilização da usina fotovoltaica. E o nosso país não pode ficar atrás. Ora, se o Brasil tem uma incidência solar maravilhosa, por que nós não vamos utilizar essa fonte renovável de energia que é o Sol? Nós não estamos pagando nada pelo Sol. Sabe quanto tempo o Sol vai durar? 6 bilhões de anos. Então, por que não utilizar essa fonte de energia inesgotável que nós temos, e principalmente no Brasil? Eu vou dar um dado para vocês a respeito da Alemanha. Eu estive na Alemanha em 2010, quando eu fui diretor da metal mecânica aqui da escola do Senai, e nós fomos fazer uma parceria com a Alemanha. E eu viajei para a Alemanha, e nós viajamos dentro da Alemanha de carro. E eu observei na Alemanha, e daí que me foi o meu grande interesse pela energia solar fotovoltaica, que quase toda a Alemanha, onde a gente passava, pelo menos eu via, eram só placas de energia solar fotovoltaica. E eu dizia, poxa, um país frio desse, um tempo desse, nublado, tudo assim, por que nós no Brasil não utilizamos a energia solar fotovoltaica? E daí para frente comecei a me interessar. Então vou dar um dado para vocês aqui. Na Alemanha, o melhor índice de incidência solar é de 3.500 watt-hora por metro quadrado por dia. A melhor incidência da Alemanha é de 3.500 watt-hora por metro quadrado por dia. No Brasil, a pior incidência, que está na região sul, para vocês terem uma ideia, é de 4.500 watt-hora por metro quadrado por dia. Ora, se no pior lugar do Brasil de incidência solar ainda é muito maior do que na Alemanha, e a Alemanha tem uma enormidade de instalação de usina solar fotovoltaica. Então, por que nós, brasileiros, não podemos também nos utilizar dessa fonte inesgotável de energia? É por isso que o governo federal está atento e estimulando a utilização desse tipo de energia, de transformação de energia elétrica. Então, aqui alguns dados que eu quero deixar para vocês aí. Eu já falei agora da Alemanha, a melhor incidência 3.500, o Brasil, a pior incidência 4.500. Pode passar. E eu já falei também da resolução 482, que foi um marco regulatório do incentivo do governo brasileiro para qualquer consumidor, indústria, comercial, residencial, pudesse instalar sua energia solar fotovoltaica. Pode passar. O Brasil possui um grande potencial de instalação de energia elétrica fotovoltaica urbana conectada à rede, por possuir excelentes níveis de incidência solar. Já falei sobre isso. Além disso, os altos níveis de tarifas de energia elétrica estimulam ainda mais o desenvolvimento desse modelo. E aqui eu quero deixar um parênteses para as pessoas de Rondônia que estão nos escutando agora. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2018 a Eletrobras Rondônia vai ser privatizada por determinação do governo federal. A Eletroacre vai ser privatizada ano que vem e a Eletrobras Rondônia vai ser privatizada em 2018. Ora, a iniciativa privada não vai deixar o valor do quilowatt-hora ficar do jeito que está. Eles vão fazer os ajustes desse valor do quilowatt-hora. Então a energia elétrica, ela tende a encarecer mais ainda. Então é muito importante que as pessoas já se previnam em relação a isso e procurem ver uma forma de gerar sua própria energia. É uma oportunidade que nós estamos tendo, que o governo federal está dando para todos os consumidores do Brasil. Então fiquem atentos, as pessoas que moram em Rondônia, para saber que em 2018 a Eletrobras Rondônia vai ser privatizada. Pode passar. Aqui é um gráfico que eu peguei do Instituto de Pesquisas Energéticas do potencial técnico de geração fotovoltaica. Se vocês observarem, não sei se dá para ver aqui, não dá para melhorar aí não, né? Quanto é que está escrito aqui, Zé? Tá. Isso aqui é gigawatt-hora dia. Aqui está o potencial de Rondônia, e vocês observem que aqui em São Paulo, na região sudeste, o potencial é maior. Por que aqui o potencial é maior? Claro que lá tem muito mais residência, tem muito mais prédios, tem muito mais indústria, muito mais comércio. Pode passar. E esse outro mapa aqui, ele fala sobre o potencial técnico fotovoltaico pelo consumo residencial. Ok. Aqui em Rondônia, para vocês terem uma ideia, que está em amarelo aqui também, o nosso potencial técnico fotovoltaico dividido pelo consumo residencial está em torno de 241%. O que é que significa dizer isso?
que pelos estudos que foi feito pela empresa de pesquisas energéticas, em Rondônia, nós temos um potencial para instalar energia solar fotovoltaica em 241%, ou seja, 141% a mais do que existe hoje instalado na energia convencional. Pode passar. Aqui é o dado de Rondônia, que eu já falei. Aqui vocês vão ver que está escrito 241% de Rondônia, e aqui é um mapa de todo o Brasil. Isso aqui é muito importante também falar para vocês. Observe que pela perspectiva mundial, a capacidade instalada versus o custo do sistema, ela vai, aqui vocês têm o valor do dólar por quilowatt, e aqui vocês têm a capacidade instalada. Então, o que é que significa dizer isso? Que em escala, quanto mais você instala energia solar fotovoltaica, mais o custo diminui. Então, no mundo todo, há uma projeção de que, olha, no ano de 2010, você tinha a capacidade de 2.000 gigawatts instalado, você tinha um custo por quilowatt de $4.000. Em 2020, esse dado que eu tenho aqui, você vai passar o custo de 4.000 para $2.000 por quilowatt. E a tendência é baixar muito até 2050. Em 2050, a capacidade instalada no mundo será aproximadamente de 2.000 gigawatts instalados. Pode passar. A perspectiva internacional de longo prazo para a queda dos custos na instalação dos sistemas fotovoltaicos. Vocês observarem aqui, foi o mesmo dado que eu dei, ó. Se você for instalar hoje o residencial de 2010, era $3.800 por quilowatt-pico instalado. Em 2020, esses 3.800, o custo dele vai passar a ser $1.950. A tendência é cair mais, em 2030 vai para $1.400 por quilowatt-pico. Ou seja, a redução de 2010 para 2020 vai ser de 48% nos custos. E de 2020 para 2030 vai ser de 28% na questão residencial. E na comercial a mesma coisa, vai cair 46% e 28% de 2020 a 2030. Isso significa dizer o quê? Produção em escala. E aqui a trajetória da redução dos custos no Brasil. De 2012 até 2023, hoje, em 2012, seria 7,7 reais por watt-pico. Em 2023, esse custo vai passar a ser de R$4,1 por watt-pico. E o comercial vocês têm aqui. Então, o que é que significa dizer isso? Que há uma tendência decrescente do custo de instalação das usinas geradoras de energia solar fotovoltaica. Pode passar. Aqui são dados de Rondônia. O consumo médio aqui da população é de 419,5 kWh e o consumo médio mensal de residencial é 277,99 kWh. Pode passar. Aqui são dados também do consumo de energia de Rondônia. Porto Velho consome 941.342 MWh por ano. E aqui são os outros municípios. Porto Velho participa com 31,7% da energia total consumida no estado de Rondônia. Pode passar. O número de consumidores em 2015, residencial, é de 423 mil, comercial 39 mil, industrial 1.917. Vocês estão vendo que o nosso industrial é muito pouco ainda, né? Então nós temos que estimular aqui em Rondônia a instalação de indústrias. Pode passar. Programa de Desenvolvimento de Geração Distribuída de Energia Elétrica, editado em 15 de dezembro de 2015. Então aqui eu coloquei várias coisas. Um dos objetivos desse programa do governo federal é reduzir a emissão de gases do efeito estufa em relação aos níveis de 2005, em 37% até 2025 e em 45% até 2030. O palestrante anterior já havia falado, já falei também, em instalações comerciais, industriais, escolas técnicas, universidades federais, hospitais e edifícios públicos. Potencial acumulativo, investimentos de 100 bilhões, adesão de 2,7 milhões de unidades consumidoras, geração de 48 milhões de megawatt-hora e redução de 29 milhões de toneladas de dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então vocês estão vendo por esses dados aí que o governo federal tem um grande incentivo para a produção de energia solar fotovoltaica no Brasil. Pode passar. Eu queria falar aqui a questão dos impostos. Eu já falei, mas vou falar de novo. Essa questão dos impostos é um grande incentivo que o governo federal está dando.
Por quê? Porque quando você isenta de IPI e de ICMS na hora da compra do seu kit fotovoltaico, isso é uma redução muito grande. Só para vocês terem uma ideia, em Rondônia o ICMS é de 17,5%. É altíssimo. O IPI normalmente está em torno de 10%. Então 17 mais 10 seria 27% que você já tem de redução. E tem que ser um grande incentivo que o governo federal está dando. O que é que nós precisamos fazer, o Estado? E eu já particularmente já enviei uma carta ao nosso governador, doutor Confúcio Moura, para fazer uma lei sobre a questão do ICMS, porque já existem estados no Brasil que isentam de ICMS aqueles que produzem a sua própria energia solar fotovoltaica. Só para vocês saberem, o ICMS na conta que vocês recebem na sua casa é 20%. Então quem tem uma conta aí de R$500, desses R$500, R$100 é de ICMS. Aí você instala com a fotovoltaica, em vez de tu pagar R$500, tu vai pagar 100. Se tu vai pagar R$100, 20% de 100 é R$20. Então nós precisamos também agir para que o governo do estado faça uma lei estadual para estimular a instalação de energia solar fotovoltaica. Então todos esses procedimentos que o governo federal tem feito, precisa também que os estados e os municípios se incluam nessa questão. Então precisamos fazer uma força grande. Eu tenho feito um contato com algumas pessoas aqui, com o vice-governador, o doutor Daniel Pereira também, colocando para ele essa intenção de se melhorar e estimular mais a instalação de energia solar fotovoltaica. Pode passar. Eu quero fazer aqui com vocês, e aproveitar também, tem muitos alunos aqui, e eu também eu comecei a fazer um curso de pós-graduação de MBA na Fundação Getúlio Vargas aqui em Rondônia, mas eu não concluí ainda. Então, aqui tem alguns dados importantes na questão financeira. Eu quero instalar minha energia solar fotovoltaica. Eu vou lá na empresa do Cruz, na Eletrovate Solar, e vou mostrar para vocês como é que a gente faz o projeto, como é que a gente menciona e quais são os benefícios que isso traz para a população. Porque muita gente chega comigo e diz: Cruz, poxa, mas está muito caro. Não está caro. Às vezes a pessoa compra um carro, agora na concessionária compra um carro, financia o carro custa às vezes R$40 mil, aí você financia o carro, em 5 anos o carro se deteriora. Quando você instala a energia por R$40 mil, ou 35 mil, ou 30 mil, você paga esse investimento em 5 anos, e você tem energia por mais 25 anos. São 30 anos a durabilidade das placas fotovoltaicas. Então as pessoas têm que ter essa consciência de que esse investimento é muito melhor do que poupança, é muito melhor do que comprar um carro, porque é dinheiro no bolso do consumidor. O carro se deteriora, enquanto a energia solar fotovoltaica, você vai ter uma durabilidade de 25 anos. Não polui, não tem ruído, não tem manutenção, dura 30 anos. Bom, o que as pessoas querem mais? Então você tem que meter a mão no bolso, fazer um investimento que você vai ter o retorno desse investimento em 5, 6 anos. Mas como eu não tenho mais tempo, eu ia passar aí, mas ia dar só um exemplo de uma pessoa que consome em média 543 kWh e paga 358. Na realidade, ela vai pagar mais ou menos R$ 33,50 por mês se ela instalar a energia solar fotovoltaica. Obrigado. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Agradeço ao doutor Cruz de Darwish, a Eletrovate Solar, que com certeza será uma grande parceira nossa nos próximos tempos aí também pela conferência. E já em seguida também tem coisa boa, gente. Lucinara Camargo, em nome da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vai falar sobre mudanças climáticas. E depois o indígena. Quem quer ouvir indígena, hein? Adriano Caripu, né? O Caripu não vai falar. Muita gente fica assim com índio, né? Mas nós trouxemos um índio de verdade mesmo, não é índio de mentirinha, é índio verdadeiro mesmo. O Caripuda, ele está pronto, preparado para falar também aqui. É indígena mesmo, verdadeiro, legítimo, indígena rondoniense. Tá? Eu quero já agradecer o Banco do Brasil aqui presente, Caixa Econômica, Sebrae, Rondônia, Expometron, Sintra, Faperon, Senar, Rondônia e também a loja Caixa Econômica, que é o nosso principal patrocinador. Estamos lançando hoje aqui o livro Rondon, 150 anos, e também vamos premiar Carlos Gomes, rondoniense, o primeiro rondoniense, presidente mundial da Renault, Nissan e Mitsubishi, nascido Guajará ou Porto Velho, tem uma dúvida, não sei se é Guajará ou Porto Velho. A Wikipedia diz que ele nasceu em Porto Velho, mas dizem que ele nasceu em Guajará. Mas o Carlos Gomes estudou com Carmela Dutra, hein? É o mais importante executivo da indústria do automóvel no planeta. Hoje ele é presidente só da Renault, Nissan e Mitsubishi, só as maiores do mundo. É rondoniense como
vocês. É um orgulho para nós, por isso nós estamos dando esse prêmio Ecoturismo para ele, que vou mandar para Paris, porque ele mora em Paris. Fica entre Paris e Tóquio. Tem 62 anos, é um gênio da raça, rondoniense. Portanto, vocês têm o orgulho de dizer que nós temos um rondoniense que é um show, né? Vamos dizer, se fosse futebol, ele seria um Neymar, assim, o Neymar do automobilismo, né? Um Pelé do automobilismo. Do Sinara Camargo da SEMA para falar. Aguente mais que vem boas conferências aí. Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem conosco aqui, essa juventude maravilhosa. Mas uma salva de palmas para o Castelo Branco da Juventude. Obrigado. Boa tarde a todos. Não tive a oportunidade de agradecer, né, o convite feito à SEMA. Quero cumprimentar a todos que estavam presentes na mesa. Bom, então eu sou Lucinara Camargo, sou bióloga, estou aqui representando o secretário de Jales, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do município de Porto Velho, tá? Eu quero falar um pouquinho da história que nós tivemos com relação à mudança climática, né? A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela é muito novinha, ela é uma adolescente, ela tem apenas 15 anos, né, que ela existe. Então, digamos assim que até ontem a própria Secretaria tinha algumas dificuldades de estar desenvolvendo algumas políticas públicas, desde o que envolve a capacitação de funcionários e recursos, né? Então, somente a partir de 2010, que houve uma reestruturação na Secretaria, né, no organograma da Secretaria, que foi instituído um departamento próprio para a construção de políticas públicas. Aí deixou-se de ter um conflito entre, né, a produção de política, porque a gente sabe que o município um recurso diferente do Estado, diferente do governo federal. Então, sempre aqui no município existia um conflito entre dar atenção para as atividades prioritárias, que era de licenciamento e tudo mais, e outras atividades como construção de políticas públicas. Foi um avanço em 2010 com essa criação dessa nova estrutura, e foi um avanço também para os próprios servidores, que ainda se encontram em processo, né, de aprendizado de construção de política pública, que isso é uma coisa importante de estar falando. E nós conseguimos, nesse período, avançar. Hoje nós criamos 4 políticas públicas fundamentais para o município. Nós temos 2 aprovadas e 2 em fase de finalização. Nós temos a política de mudança climática, que nós somos um município amazônico, o primeiro a estar desenvolvendo, porque os outros da Amazônia são estados, né? Então, nós estamos saindo primeiro, somos os pioneiros nisso. Então, isso é um grande avanço. Nós temos outra política que é o Plano Diretor de Arborização Urbana da cidade de Porto Velho, aprovado em dezembro de 2015. Então, agora em dezembro já está fazendo um ano da sua vigência. E com essas 2 que estão aprovadas, a gente tem um desafio agora que é implementá-las, né? E tem mais outras 2 que eu não falei, que é educação ambiental e uma voltada a povos e comunidades tradicionais, que digamos que está no forno aí para estar sendo aprovada até essa próxima gestão. Então, com relação à política pública, nós tivemos esse avanço a partir de 2010. Então, como só tem um ano de vigência dessa lei, nós temos ainda que implementar essas leis que foram aprovadas. Então, o novo desafio é fazer essa implementação, porque exige uma mobilização de setores, de recursos, de pessoas, que a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? Mas, enfim, com uma ideia da gestão atual, foi juntar uma série de prioridades que nós tínhamos no município e que tinha uma certa carência para sua implantação,
Então, foi pensado nessas ações prioritárias para captação de recursos, tanto com outras instituições públicas, governamentais, como particulares. Então, aqui nós temos vou colocar aqui para vocês um projeto, que é chamado Projeto Porto Velho Mais Sustentável, né? Participam desse projeto a ECAM, o IDESAN, a Canindé e a SEMA, né? Está aqui a legenda para quem se interessar em ver o nome completo. São instituições parceiras que atuam com a gente. Fico muito feliz de ver ECAM e IDESAN participando, porque eles não têm sede própria aqui, então é mais um desafio deles estarem vindo de outros municípios para estar ajudando a implementar e executar esse projeto. Nós temos então essa composição, pode passar? Então o projeto ele tem um objetivo, né, maior do que eu já falei, fazer a captação de recursos para o desenvolvimento das ações, né? Que é uma articulação entre o poder público e a sociedade civil organizada. Bom, como eu falei, o município ainda está caminhando a passos bem lentos com relação a isso, então esse projeto foi pensado justamente nisso, na captação de recursos nas áreas que eu vou falar agora. Pode passar. Então, foi colocado aqui um tema macro, né, separado por setor. O primeiro, a gente tem o desenvolvimento socioeconômico, com apoio na estruturação de cadeias produtivas, da sociobiodiversidade, considerando o potencial da região. Então, a gente está começando devagarzinho, a gente tem um subprojeto desse programão, que é um fomento a biojoias, né, que são algumas comunidades, tem uma comunidade ribeirinha que só tem mulheres. Essas mulheres elas vão direto na floresta, catam manualmente as suas sementes e fazem artesanalmente. E um dos projetos que seria financiado por esse tipo de ação, por esse projeto, por meio desse projeto, seria justamente esse, né, de biojoias. Porque nós temos, para quem não sabe, nós temos aqui em São Carlos uma comunidade, né, uma associação só de mulheres que elas fazem essas biojoias. Então, o objetivo seria ajudar elas a fomentar esse comércio, a logística, com materiais, né, para estruturar ela para ela ter onde vender e tudo mais. Então, o objetivo macro desse seria essa ideia. Criação de gestão de unidades de conservação. Então, aqui nós temos a criação de unidades de conservação. Pela Prefeitura de Porto Velho já foram fomentadas 4 unidades, também 2 implementadas, 2 estão no forno, né, para sair. Isso contribui para a redução de gases do efeito estufa, que a gente pode fazer uma compensação de CO2. O que mais? Vista geração de crédito de carbono e mecanismo de RED+. Então, essa parte de crédito de carbono é interessante. A própria gestão já pensou na criação dessas unidades, pensando nesses créditos de carbono, né? Então, quanto mais a gente preservar, mais a gente tem áreas para fazer esses cálculos, gerar esse número, que vai ser revertido em alguns valores que vão ser revertidos em dinheiro, digamos assim. Então, esse recurso, essa criação de unidade, ela não fomenta só a preservação, mas ela movimenta, que eu vou mostrar depois, dentro da política, uma série de projetos e programas voltados para a preservação. Então, ela funciona como um ciclo, né? O que mais? Regularização ambiental do perímetro urbano, com um projeto de 1 milhão de mudas até 2018. Então, nós temos aqui, na cidade, a gente sabe que são muitas APPs, são áreas de preservação permanente, são aqueles, digamos, braços que o Rio Madeira vai colocando no meio da cidade. Então, onde tem
vestígio de mata ciliar com um pouquinho de água lá dentro, a gente chama de APP, tá? Tem outras, mas vamos pensar assim. Então, assim, essas áreas na área urbana são prioritárias, porque hoje, o que acontece? Elas acabam virando esgoto, né? Então, a gente tem um planejamento, porque a gente sabe que árvores têm uma série de benefícios, sustentam o solo, reciclam a água, promovem a movimentação da fauna, tanto na copa das árvores, tanto no solo como na água. Então, assim, o objetivo é 1 milhão de mudas, né? Mas, até o momento, foram plantadas 500 mil. Mas tem uma série de problemas e dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que tem o vandalismo, tem algumas secretarias que não se conversam, acabam derrubando algumas árvores que já estavam grandes. Então, assim, nós estamos passando por um processo de aprendizado, não só a população, como os servidores, como a gestão pública nessa parte, né? Já teve um evento de arborização urbana que a CIMA promoveu, que com muito carinho eu convidei uma palestrante da Uni para falar sobre o amor de morar numa cidade amazônica. Por quê? Eu trabalho faz 7 anos com educação ambiental e monitoramento da qualidade. Eu vejo que a comunidade ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar algumas coisas. Nós já levamos porta na cara para fazer educação ambiental, né? Nós já tivemos receio de algumas coisas, não vou participar. Então, assim, essa palestra que a gente promoveu fez parte de como é que eu falo? Um apoderamento, promover a sensação de participar, de fazer parte, de estar presente, né? Então, a população em si, ela tem esse papel, ela tem que ter essa vontade de participar, não é só criticar, né? Não é só isso. Então, assim, essa palestra foi muito importante para a gente envolver as pessoas. E isso foi muito legal, porque as pessoas realmente, eu percebi que elas sentiram falta de a gestão pública promover esse tipo de atividade, né? A gente não estava só dando uma palestra, a gente estava envolvendo as pessoas para participar, elas estavam se sentindo parte do ambiente, parte de um todo. Então, isso foi muito interessante. E o restante da cidade de Porto Velho também precisa passar por isso, né? Por esse apoderamento. Outro projeto que engloba esse programa, nós temos o Capital Social, fortalecer os conselhos e fóruns locais sobre o meio ambiente e o desenvolvimento regional. Então, isso faz parte justamente falando em si desse fortalecimento dos fóruns que a gente tem. Nós temos muitos, foram criados alguns fóruns, o próprio nosso Conselho de Meio Ambiente, esse mecanismo faz parte de apoderar esse conselho para a tomada de decisões. 5 minutos? Eu falo muito, você não está 5 minutos. Então tá. Sem pressão, hein? Então, nós temos vários conselhos que a gente precisa apoderar. Então, esse projeto faz parte desse apoderamento desses conselhos, que eles sejam fortalecidos, que eles tenham condições de avaliar, né? Então, isso engloba desde capacitação, né? E até outros recursos. Nós temos também um programa de gestão de carbono, que é o programa voltado ao cálculo de emissões, monitoramento de estratégias de redução e compensação de emissões. Isso aqui também está englobado nas atividades de construção de política pública de mudança climática que nós colocamos, né? Esses cálculos, ele está englobado lá. Nós temos a gestão socioambiental, que é apoio direto na construção de secretarias municipais de relevância para o programa. A estruturação das secretarias. Essa parte também é importante, porque para a gente fazer a implementação, nós precisamos capacitar os profissionais, nós precisamos de recursos para transporte, viagem, equipamentos,
Então, essa é outra parte de estruturação que dá um apoio e sustento para o desenvolvimento e implantação da política. Pode fazer. Coloquei essa foto aqui só para você ter uma ideia que, por mais que a gente tenha um projeto e tudo mais, a gente vai captando alguns recursos lentamente, vai construindo devagarzinho, paralelo a isso a gente vai fazendo esses projetos, algumas ações desses projetos pontualmente. Então, não esquecendo que agora a gente tem o Plano Diretor de Arborização Urbana, mas que ele falta também fazer a sua implementação em diversos temas, né? Diversos setores. Então, aqui a gente tem um plantio na área urbana, que é na Imigrantes, aqui, não, mentira, é na Farquhar, e foram plantados do lado direito e do lado esquerdo, né? Essa é do lado esquerdo, direito. Para quem vai... É direito. Então, que é a parte onde a gente tem o exército. Então, quando... Vocês são alunos aqui também, né? Do Carmelo mesmo? Castelo, né? Então, vocês passam por lá, né? Então, assim, a gente tem um grau de vandalismo, viu, pessoas? Muito alto naquela via. Então, quando eu falei daquele apoderamento das pessoas, né, fazer parte de um todo, tudo isso exige recurso, pessoas, etc. Então, assim, do lado direito, onde tem os soldados, tá assim, bonitinho. Do lado esquerdo, que não tem os soldados, nós perdemos praticamente todas as mudas, né? Então, assim, isso acontece também em algumas APPs urbanas, né? Então, você pode passar mais uma? Aqui ficou meio ruinzinho, mas dá para perceber, toda vez que a gente vai fazer um plantio em alguma APP, a gente faz uma educação ambiental no entorno, com a comunidade do entorno, e sempre que possível, a gente chama alguns alunos para estar fazendo essa educação com o pessoal. Então, isso é só um exemplo das atividades pontuais que a gente faz paralelo, enquanto é desenvolvido todo o programa, tá? Tem mais tempo? Eu já vou me cortar. Bom, gente, como eu vou ter que parar de falar agora, mas fiquem atentos que quem se interessar, tem a política municipal de mudança climática, ela está disponível no site municipal, do governo municipal de Porto Velho. E olhem, porque vocês vão ver que algumas metas e programas que tem lá dentro, eles foram construídos por meio... a gente fez uma contratação de uma instituição especializada no assunto. Agradeço, desculpa as falas, as brincadeiras e o tempo. Obrigada. O Algor, através da sua secretária, parece chique, né? Mas é verdade. A Cat Oshia nos manda um e-mail dizendo que o The Climate Reality Project está envolvido em anunciar alguns principais participantes, falo aqui em inglês, para uma fala com o presidente Algor. Nós estamos nesse e-mail, vice-presidente Algor, chamado Road Forward, que será 24 horas de broadcast focado em solução de climas nos principais, aqui o meu inglês está meio macarrão, os 24 maiores emitentes de gás carbono no mundo. E nós estamos aqui, recebendo o Algor, do The Climate Reality, que esse seminário do qual vocês fazem parte é integrante do Climate Reality Project, cujas movimentações serão dia 5 e 6 de dezembro mundialmente. Então, produziremos uma carta ao final, com todas as manifestações que já estão sendo tomadas aqui, algumas pessoalmente, outras virtualmente, que no final nós vamos ter umas manifestações virtuais, como, por exemplo, o pessoal da Coalizão em Carbono, o pessoal da Dr. Marcelo Santilli, Marcelo Santilli, que nos manda manifestação, que no final nós iremos manifestar, para juntar com toda essa manifestação em videoconferência, pessoalmente, para mandarmos para o Algor,
que esse é o grande significado dessa conferência aqui, do dia 30 de novembro. Nós estamos fazendo um marco, não só os que estão aqui, mas via redes sociais. Nós estamos tendo transmissão em várias partes do globo, através das nossas redes sociais, do Facebook, da revista Turismo, da TV Turismo, da Rádio Itaeri, do Jornal Nortão. São vários parceiros nossos na mídia que estão promovendo esse encontro aqui. Então, não se preocupe apenas com o público, que é muito importante aqui presente no Banzeiro, mas o público multiplicador em milhares de milhões de pessoas através das redes sociais, nesse manifesto que estamos fazendo aqui hoje, cumprimentando os 25 anos da revista Turismo, que está promovendo esse evento, o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Senar e da FAPERON também. Então é muito importante o histórico que nós estamos fazendo aqui na 15ª edição do seminário e 15º prêmio de Turismo. Em seguida, para não roubar o tempo, indígena legítimo, Teu Suruís Caripuna, Adriano Caripuna, para os aplausos da plateia. Indígena legítimo, Rondônia. É plausível a sua colocação, não podemos se preocupar com o público e sim com as divulgações que estão ali na mídia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os demais que estão presentes, agradecer a mesa, viu? E o senhor, né, por me dar essa chance e oportunidade. Tentemos na COP21, infelizmente não deu certo por conta de algumas situações que ocorreram no ano passado, certo? Onde eu ia palestrar junto com o meu parente Alves Felipe. Bom, eu quero ser bem prático, né, e poder que vocês possamos entender, né, o rol e o andar da carruagem, o que a minha comunidade indígena tem praticado sobre mudanças climáticas e sobre sustentabilidade econômica. Né? Por favor, meu jovem amigo, meu slide. Então, aí tem uma introdução sobre os contatos do meu povo indígena Caripuna, né? Qualquer sombra de dúvida, isso está no site, no Google também, certo? Isso não é uma coisa contada por mim, isso é uma história, né, que ocorreu no decorrer de 1950, quando se falava da Estrada de Ferro Madeira Maré. Como todos sabem, e inclusive também tem um livro do Márcio Souza, onde narra sobre a história do povo indígena Caripuna, que pertence a esse município, na época era território Palmé. Né? Os alunos aí que estão cursando ensino médio, com certeza que tem esse conhecimento quando cai na área de história. Né? Por favor, quero ser bem prático, né? E também foi falado, né, como eu disse, sobre a penetração naquela época, por questão da borracha, que era uma riqueza muito fortíssima, né, naquela época, né. Como vocês podem ver as fontes, SPI, para quem não sabe, é Serviço de Produção Índio, que hoje chama-se Fundação Nacional FUNAI. Né. Isso foi discutido naquele tempo por vários seringueiros que ali moravam no Rio de Jaci, Paraná, como vocês mesmos podem ver no slide, né. As pessoas que fez um pré-contato ali está citado, que é o coronel Tio Búcio, mas não conheço ele, né, conheço ele só pela história e pelo livro. Né. Então tem muito marcos regulatórios naquela época, quando foi um dos 13 bravadores para fazer o contato do povo indígena Caripuna naquela época. Próximo, por favor. Né. E também não foi só os tenentes, né, como ali foi citado, também existia um povo que falava a nossa língua que chama-se Capivari. Hoje eles são extintos. Né? Era um dos povos indígenas que falava o nosso dialeto, que chama-se Tupi-Camarriba. Né? E foi montada uma equipe, nessa época, em 1950, para tratar de, como vocês dizem, fazer contato com os indígenas. Né? Vocês usam muito fazer a civilização, eu uso fazer contato com os indígenas. Né? Por favor, eu quero ser bem prático, tá? E aí são os dados dos indígenas hoje, né? Aqui aparece meu nome, né? Só para vocês tentarem entender, natos aqui são pai e mãe indígena, certo? Aí somos a quantidade de pessoas que
Lá existem natos, como eu disse. São aqueles que são indígenas de pai e mãe, daquele povo, ou daquela tribo, ou daquela comunidade. Melhor dizendo, para que vocês possam compreender a minha apresentação. Próximo. Indígena mestiço. Mestiço porque tem vários indígenas lá do meu povo que são casados com uma não indígena, né, e os meninos nasceram mestiços, melhor entendendo. Vou falar ancestrais, né? Sou descendente indígena, melhor dizendo, para que vocês possamos entender. Né? E só a título de esclarecimento, esses daí são os indígenas que estudam na universidade para fazer um ensino médio, que daqui uns dias, daqui uns 20, 10 anos, eles estão aqui palestrando futuramente. Né? E já tem um futuro prometido. Inclusive, aproveitando o ensejo falando da educação, tá? Quebrando um pouquinho o paradigma, hoje na universidade, o Unir Campus está reunindo vários indígenas para a aceitação de cotas. Né? Cota não é tomar vaga do outro, é sim o que a lei garante para que os indígenas sejam inseridos na área de nível superior. Inclusive, tem muitos indígenas já sendo formados no campus de Paraná, né, em diversas áreas. Tem 3 indígenas que já foi formado em Cuba, em medicina, inclusive já está atuando, né, e assim sucessivamente. Só para vocês entenderem. Por favor, próximo. E aí são as crianças, certo? Que são. Esse levantamento está com 3 anos, já são hoje pré-adolescentes, que também estão estudando, atualmente fazendo educação fundamental, né, e alguns já estão chegando no ensino médio. Né? Próximo, por favor. E aí são as leis que acarreta de assegurabilidade dos povos indígenas. Né? Para quem não conhece, o doutor aqui deve conhecer, né? Que onde fala sobre as proteções dos territórios, onde fala sobre a assegurabilidade do povo indígena, que é a Constituição ali narrada em artigo 230 e 231, que fala sobre que a terra indígena é de ocupação dos povos indígenas, né, para ele ter os usos e frutos dos bens patrimoniais, né, que se diz uma palavra muito técnica, do recurso hídrico e fauna. Lá está escrito nessa lei 6.001, na Constituição Federal, que é a lei maior, que é a última instância da lei federal. Né? E também no Estatuto do Índio, que é de 1988, narrado em seu artigo número 1, né, ou artigo 1, melhor dizendo, que ali tem uma palavra que eu não gosto de usar, tal de silvícola, né? Mas tudo bem, ficou dessa forma, foi aprovado dessa forma naquela época e está assim na Lei 6.001. Certo? Por favor, próximo. E também vou falar mais aprofundadamente da PEC 215. Essa PEC 215, ela é uma afronta à população indígena, né? Afronta também ao meio ambiente, né? Então, uma afronta à população indígena, né?